E aí, pessoal, estamos começando mais uma aula de cálculo numérico, aqui é o professor Marcos Oliveira Freitas, e a gente está no tópico de sistemas numéricos. E hoje a gente vai ver como converter números inteiros. Então, o roteiro desse tópico é esse: sistemas numéricos, sistemas posicionais, sistemas binário e decimal, conversão de números inteiros, conversão de números reais e propriedades de números binários. Anteriormente, a gente já falou sobre sistemas numéricos, sistemas posicionais, o que é a base do sistema, o que é a distribuição de casas, e falamos sobre a forma parentetizada. Na aula de hoje, a gente vai ver como converter números inteiros, tanto do sistema binário para o sistema decimal, quanto do sistema decimal para o sistema binário. Então, na aula passada, eu dei alguns exemplos de números binários e quanto eles valem em números decimais. Mas como é que a gente vai fazer essa conversão do binário para o decimal ou do decimal para o binário? Existe uma forma para fazer isso? Existe uma regra? Existe uma fórmula? Existe, e a gente vai ver daqui a pouco. Na verdade, um algoritmo para fazer isso. Então, vamos começar com a conversão de números inteiros do sistema binário para o sistema decimal. Digamos que eu dei esse número binário, 110,101. Esse número vale quanto em decimal? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai determinar a posição de cada dígito, a posição de cada casa. Então, o 1 mais à direita está na casa 0, e aí eu vou vir da direita para a esquerda. O 1 mais à direita está na casa 0. Esse 0 que está logo depois está na casa 1. O próximo, que é o 1, está na casa 2. A próxima casa, que é a casa 3, tem o valor 0. A próxima casa, que é a casa 4, tem valor 1. E a próxima casa, que é a casa 5, também tem valor 1, né? Da direita para a esquerda. E aí a gente vai fazer aquela regra de pegar a base e elevar a posição. Só que agora a gente está no sistema binário, então a base é a base 2. Então, no dígito mais à direita é 2 elevado a 0. O próximo dígito é 2 elevado a 1. O próximo dígito é 2 elevado a 2. A próxima casa é 2 elevado a 3. A próxima casa é 2 elevado a 4. A próxima casa é 2 elevado a 5. Isso novamente vindo da direita para a esquerda. E aí o que a gente vai fazer? Cada dígito, cada casa, a gente vai multiplicar pela base elevada à posição. Então, do mais à direita é 1 vezes 2 elevado a 0, dá 1. A próxima casa, que é a casa 1, 0 vezes 2 elevado a 1, dá 0. A próxima casa, que é a casa 2, 1 vezes 2 elevado a 2, dá 4. A próxima casa, que é a casa 3, 0 vezes 2 elevado a 3, dá 0. A próxima casa, que é a casa 4, 1 vezes 2 elevado a 4, dá 16. E a casa 5, 1 vezes 2 elevado a 5, dá 32. E aí no final a gente soma tudo. 32 mais 16, mais 0, mais 4, mais 0, mais 1. E o resultado disso é 53. Então aquele número binário 110, 10 e 1 vale 53 em decimal. Então, como é que é o algoritmo para fazer a conversão de números inteiros do sistema binário para o sistema decimal? O algoritmo é o seguinte. Dado um certo número binário, a gente vai descobrir a posição de cada dígito. Eu vou chamar aqui de P, posição P de cada dígito. Lembrando que a gente começa com 0 e a gente aumenta da direita para a esquerda. E aí a gente vai pegar cada dígito daquele e multiplicar por 2 elevado a P. O P daquela posição daquele dígito, posição P daquele dígito. E no final a gente soma tudo. Então esse é o algoritmo para converter de binário para decimal. Eu vou deixar alguns exemplos, eu peço que vocês pratiquem em casa, tá? Mas o 1100 na base 2, base binária, vai dar o 12 na base 10. O número 1001100 na base 2 tem que dar 76 na base 10. E o número 100110111 na base 2 tem que dar 295 na base 10. Então pausa o vídeo aí, pratica e depois volta para o vídeo, tá certo? E como é que eu faço para fazer a conversão inversa? Como é que, dado um número decimal, eu converto ele para binário? Para fazer isso, em vez da gente usar aquela forma de base elevada a expoente, a gente vai utilizar a forma parentetizada. Ou seja, a gente vai sempre dividir por 2, em vez de multiplicar por 2. A ideia é essa. Então vamos pegar esse número 53. Digamos que eu tenho esse número 53, que é um número decimal, e eu quero converter ele para binário. Como é que eu faço para fazer essa conversão? A gente divide por 2, faz a divisão inteira por 2. Então 53 dividido por 2 dá 26. E o resto é 1. Esse resto a gente separa. Esse 26 a gente continua fazendo esse mesmo procedimento, ou seja, dividir por 2. 26 dividido por 2 dá 13. E o resto é 0. Esse 13 a gente divide novamente por 2. Então 3 dividido por 2 dá 6. Resto 1. 6 dividido por 2 dá 3. Resto 0. 3 dividido por 2 dá 1. Resto 1. 1 dividido por 2 dá 0. Resto 1. Então quando a gente chega no 0, a gente pode parar. E aí o que a gente faz é pegar esses restos, só que a gente vai pegar do último para o primeiro. Então vai ser 110,101. Então o número 110101 é o número binário que equivale a 53 no número decimal. Então o algoritmo para a gente converter um número inteiro do decimal para o binário é, dado um certo número decimal, a gente divide por 2 e guarda o resto.
E aí a gente fica refazendo esse processo com o quociente até o quociente ser zero. E a gente pega esses restos que foram guardados, só que a gente pega de baixo para cima, ou seja, do último que a gente encontrou para o primeiro. Testem aí, pausem o vídeo, testem aí, façam aquele procedimento. O número 25 na base 10 tem que dar 11001 na base 2. O número 295 na base 10 tem que dar 100100111 na base 2. E o número 2785 tem que dar 10101110001 na base 2. E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Então, um breve resumo do que a gente fez foi a gente viu como converter um número de binário para decimal. Para fazer isso, a gente sai multiplicando cada dígito por 2 elevado à posição daquele dígito e soma tudo no final. E para fazer a conversão de decimal para binário, a gente sai dividindo o número por 2 e pega os restos de baixo para cima. Na próxima aula, a gente vai ver como converter números reais. Então, obrigado, valeu e até a próxima.